Os documentos preparatórios da norma sobre o monitoramento das movimentações financeiras, incluindo o PIX, revogada pelo governo em janeiro, mostram que a Receita Federal pretendia mapear casos de sonegação fiscal de pessoas físicas e, assim, aumentar a arrecadação. O documento foi revelado pelo site O Fator, parceiro de O Antagonista. Eis os trechos do documento preparatório da Receita Federal com a exposição de motivos para a edição e da instrução normativa que ampliou a fiscalização das movimentações do PIX. Temos aqui a primeira arte, que diz que, em relação à norma em vigor, o proposto ato acrescenta, a partir de 2025, novas entidades declarantes em módulo já existente, um novo módulo para captação de informações atualmente apresentadas já pelo DECRED. Aí eles avançam. A minuta encontra-se subdividida em capítulos para maior clareza, e aí tem os módulos de operações financeiras, módulos de previdência privada, e tratam já apresentadas na e-financeira atual. No entanto, o módulo Operações Financeiras será ampliado para incluir as instituições de pagamento na lista de declarantes, bem como os tipos de conta a serem declaradas, contas de pagamentos pré-pagas, pós-pagas e contas de moeda eletrônica. Eles seguem. As contas em moeda eletrônica são dispositivos ou sistemas eletrônicos que permitem o armazenamento de recursos. A gente já sabe o que são, então vamos para a próxima imagem. Aí está. Ilustrativamente, atualmente, milhões de contas de pagamento pré-pagas, as quais não possuem limites de movimentação, permitindo que valores expressivos circulem à margem do conhecimento da administração tributária, com possível ocorrência de movimentações financeiras incompatíveis com a renda da pessoa física ou a receita bruta da pessoa jurídica autodeclaradas. Esse é um ponto importante. Além disso, eles seguem. Os requisitos exigidos para a abertura dessas contas são bastante limitados, já que dispensa o comparecimento do interessado a estabelecimento bancário, sendo necessário apenas o preenchimento de um cadastro digital e o envio do documento de foto. E na última imagem que separamos, ressalta-se que esses dados são fundamentais para o seu cotejamento com a renda das pessoas físicas declarada na Declaração de Ajuste Anual, DEAA, e com a receita bruta das pessoas jurídicas declarada na Escrituração Contábil Fiscal, ou no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos, devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, o famoso Simples, possibilitando, então, o mapeamento de possíveis omissões de valores informados à administração pública. Agora eu já chamo Rodolfo Borges. Rodolfo Borges, você que está aqui conosco, e depois o Wilson também, que está em Brasília. Boa tarde a todos vocês, cavaleiros. Parece que a verdade apareceu, aquela história de que era só para combater grandes sonegadores, propina. A gente está vendo que está falando do Simples. Simples é para pequenos empresários, pequenos contribuintes, né? Boa tarde a todos. Isso aí deixa claro o que a gente já vem dizendo aqui desde o início desse monitoramento. O antagonista já vinha dizendo que era exatamente para isso. E o bom de aparecer esse documento é de que ele confirma aquilo que todo mundo suspeitava, e não só o antagonista, né? Porque a gente também tratou nessa semana, e vou lembrar, uma pesquisa da Atlas Intel, que falou sobre perspectiva eleitoral, avaliação do Lula, mostrou que continua em queda a aprovação do Lula, e mostrou também que a maior parte da população brasileira, mais de 50%, interpretou exatamente dessa forma essa normativa da Receita Federal, de que era para fiscalizar e cobrar imposto, e não como o governo alegou, para voltar atrás, para cancelar a normativa, né? O governo alegou que estavam espalhando fake news de que o PIX seria taxado, a movimentação do PIX seria taxada. E o que essa pesquisa Atlas mostrou confirmou tudo aquilo que a gente vinha falando também. A população não confia no governo Lula, especificamente, para fazer taxação. A taxação está errada? Não, não está errada. Isso está correto. Essa norma seria uma norma parte do trabalho da Receita Federal, que é cobrar o imposto devido, correto, tudo certo. O problema é que isso foi feito no governo Lula e ninguém confia no governo Lula. Wilson. Então, meu caro, quando eu vi esse documento que foi publicado pelos colegas do Fator nessa semana,
Me veio a seguinte mensagem na cabeça, sabe? Inácio, boa tarde para você, Inácio, boa tarde para você, Rodolfo, boa tarde para você, meu amigo de O Antagonista, boa tarde para você, meu amigo e minha amiga do canal BMC News. Me veio basicamente a seguinte mensagem: o governo queria apertar a fiscalização para aumentar o cofre, simples. Mas o governo ficou o tempo todo falando que não é bem isso, que será fake news. Eu fiquei pensando, agora aqui, pode até colocar na tela dividida. Eu acho que eu sou um produtor de fake news e não sabia, o nosso Rodolfo é produtor de fake news e também não sabia. Pelo menos na visão do governo federal. O que a gente alertou desde o início é que essa portaria na Receita, para além de pegar grandes sonegadores, ele queria pegar sim a pessoa ali aquela pessoa mais humilde, aquela pessoa mais pobre, queria pegar justamente o microempreendedor. E eu não estou defendendo aqui a sonegação fiscal, acho que a questão tributária ela é muito confusa. E acho que o cidadão brasileiro ele não aguenta mais pagar imposto. Essa que é a grande verdade. E aí você tem esse tipo de instrução normativa da Receita que ela queria justamente evitar a microsonegação. De novo, a gente tem que partir da seguinte premissa, né? Tem uma frase clássica na política que diz o seguinte: se você quer apertar o inimigo, você só precisa de duas coisas, de um delegado de polícia e de um auditor da Receita Federal. O que o Lula queria fazer era colocar milhões de empreendedores individuais na mira da Receita Federal, é disso que se trata. É por isso que esse documento ele é importante, é por isso que essa revelação que foi feita pelos colegas do Fator, ela é extremamente grave, porque ela mostra o modus operandi do governo Lula de apontar o dedo até para o pequeno, na ânsia de arrecadar, vale até tentar correr atrás de centavos. Semana passada, nós falamos aqui na Cruzoé justamente sobre essa dualidade do governo federal. Enquanto o governo federal ficava em busca de centavos, de migalhas, de milhões de pessoas, você tem 2 ou 3 amigos do rei que conseguiram uma isenção milionária. Nós revelamos isso aqui na semana passada. Os caras conseguiram uma isenção de 300 milhões de reais, justamente na Receita Federal, que agora fica buscando combater a microsonegação fiscal. Gente, aqui nós somos a favor da legalidade. A questão é que o time dessa portaria foi ruim, justamente no momento em que o governo precisava arrecadar. E aí o governo mirou aonde? Mirou no pequeno. E aí, meu amigo, não tem como. A oposição acabou aproveitando esse episódio justamente para bater no governo Lula. E, de novo, foi a primeira vez que o governo Lula foi associado ao governo que persegue os mais pobres. Essa questão da instrução normativa da Receita, ela foi paradoxal, porque se incorporou no PT uma alcunha que há alguns anos era uma alcunha do PSDB. Quem perseguia pobre no país, e o PT se orgulhava de falar isso, era o PSDB. Agora não. Essa portaria ela mostra justamente que o PT, para bancar os gastos de Janja, de Lula e da sua claque, é capaz de tudo, inclusive ir atrás de migalhar de centavos e atrás do mais pobre. Wilson, justamente sobre essa questão, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, teve alguma manifestação? Ela que é sempre tão vocal em dizer o que pensa, em refutar coisas, ela refutou essa informação verdadeira? Não, ela está quietinha. Ela tem outras preocupações aí, ela não tem preocupação com a Receita Federal, ela não tem preocupação com esse tipo de com esse tipo de perseguição ao pequeno, ao microempreendedor individual. Então, assim, ela tá quietinha. Porque ela sabe, né, que se ela for falar qualquer coisa, ela está errada. Errada. E, de novo, gente, a questão aqui é que o governo Lula, ele acertou em cheio o camarada que está ali vendendo churrasquinho na rua, o camarada que é do Uber, o camarada que é do, como é que a gente chama aqui popularmente falando, que é o camarada do corre, do rala, que é o cidadão que mal tem dinheiro para conseguir fechar as contas no final do mês. E essa portaria, esse documento, ele mostra justamente isso, que é, a Receita queria ficar de olho justamente nesse camaradinho aqui, gente, que mal tem condição de fechar as contas. Isso é de uma maldade.
Isso é de uma... eu não sei nem como classificar. Isso é algo tão pernicioso, tão nocivo, e que mostra exatamente a real faceta desses caras que hoje ocupam aqui o Palácio do Planalto. Isso se torna uma maldade no contexto, né? Porque essa história ela é muito curiosa, porque essa é uma medida burocrática, é uma medida até padrão, né? Quanto mais a Receita tiver a possibilidade de controle portanto, de arrecadação, mais ela vai fazer. Só que isso ocorreu nesse momento específico em que o governo Lula estava sendo revelado para muita gente, não aqui no antagonismo, porque a gente já fala isso desde o início do governo, desde, aliás, de antes do início do governo, na PEC da transição, quando foi que o governo Lula teve autorização para gastar muito mais do que deveria. Mas teve muita gente que se tocou só no final do ano passado, que o governo estava gastando demais, não controlava gasto, portanto, aí o dólar disparou, veio aquela confusão toda. E aí, logo na sequência, vem essa informação de que esse governo que não tem disposição para controlar os próprios gastos, ele estava de olho no dinheiro de gente que está à margem, né? Essas são pessoas que estão à margem da lei, mas também da cidadania, né? São pessoas que não se sentem contempladas pelo Estado brasileiro, e o Estado brasileiro iria alcançá-las a partir desse monitoramento. Foi nesse contexto que a crise foi gerada. Então, assim, o fato do governo do PT funcionar dessa forma e acreditar, ter essas bandeiras de irresponsabilidade fiscal, e até o Lula refez esse discurso ontem, está fazendo de novo hoje, está dando muita entrevista e está repetindo que vai continuar gastando porque ele precisa contemplar os pobres e tal, ao mesmo tempo que ele faz esse discurso. Ele não tem dinheiro e, portanto, precisa de mais dinheiro. Abriu-se esse flanco em relação ao monitoramento do PIX, eles tiveram que recuar porque pegou mal, não podendo admitir que pegou mal porque o governo é ruim e, portanto, justifica as desconfianças da população, aí eles tiveram que inventar um monte de coisa. Não, a gente está de olho no grande sonegador, a gente teve que recuar porque as pessoas estavam mentindo, estavam dizendo que o PIX ia ser cobrado. E no final das contas, o grande problema é que eles fizeram isso às escondidas, né? A gente até recuperou alguns vídeos do Paulo Guedes, que foi ministro da Economia do Bolsonaro, defendendo aquilo que era agora a fake news, né? Taxar o PIX. Mas ele defendia isso publicamente, falava que ia ter que ser criado alguma contrapartida para que isso ocorresse, e discutiu às claras. Não passou, porque ele discutiu às claras. E aí o PT tentou fazer isso por debaixo do pano. Só que todo mundo percebeu o que era e, portanto, deu essa grande confusão. Agora, Rodolfo, tem uma questão aqui que eu acho que eu vou alargar um pouco, né? Eu vou utilizar uma interpretação ostensiva dessa portaria da Receita e contar uma questão prática. De novo, aqui a gente nunca vai defender a sonegação, a gente nunca vai defender o que é errado. Ponto. Só que imagine a situação de um cidadão, por exemplo, que ele tem um faturamento de R$5.000 por mês. Né? Tem um faturamento de R$5.000 por mês, mas é um faturamento bruto. É o camaradinha que está lá, que tem o seu churrasquinho aqui na beira da esquina. Né? Vende, aí você parte da seguinte premissa: R$5.000 por mês, aí desses 5 mil o camarada gasta aí R$1.000 de insumo, a carne, né? A carne, o franguinho, o bacon, né? Para fazer aquele franguinho com bacon, farinha para fazer a farofa, etc., tomate, cebola, pimentão para fazer o vinagrete, para que ele venda o seu churrasquinho no final do dia, ou durante o dia. Então assim, imagina esse cidadão que não tem esse esforço contábil, que não tem tabela, que não sabe como é que as coisas funcionam. E aí vai lá a Receita Federal e fala assim: não, você gastou R$1.000 de carne, você gastou não sei o que, E aí, como é que você explica? Aí esse cidadão que mal tem R$5.000 para poder, né, sobreviver, né, que ele vende seu churrasquinho para sobreviver, aí o camarada vai ter que pagar uns R$400 de contador, para contratar algum contador amigo para poder explicar para a Receita, né, o porquê que ele tem um faturamento de R$5.000 e no final das contas ele declara como se ele fosse isento do imposto de renda, né, dizendo que não tem renda para isso. Então, é disso que se trata. Quer dizer, essa portaria, ela de fato ela tem um elemento moralizador, mas ela abre uma margem para você criar esse tipo de constrangimento justamente no cidadão que mal tem dinheiro para conseguir fechar as contas no final do mês. Imaginem esse exemplo do tiozinho do churrasquinho que ganha R$5.000 por mês,
Imagina esse camaradinha ter que pagar mais 450 para um contador para explicar, eventualmente, para a Receita que os 5 mil reais dele de faturamento não é lucro, mas é faturamento bruto. Não entra no cômputo não entra no faturamento fiscal dele. Então, foi uma medida equivocada, em um time equivocado, e que, de novo, mostra, sem sombra de dúvidas, essa ação arrecadatória do governo federal.